Olá, eu sou a Luísa Marucci e no vídeo de hoje eu tenho dicas de séries para as suas férias. Mas antes de começar, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar ele com aquele seu amigo que ama séries. Pois bem, muita gente tira férias agora em julho, então eu resolvi fazer uma lista esperta com 5 dicas de séries para você maratonar enquanto fica em casa. Séries que em uma temporada tem início, meio e fim, porque aí você maratona durante as férias e não precisa se preocupar com elas quando você voltar ao trabalho. Então, vem comigo! A dica número 1 é uma série antológica que tem 2 temporadas com histórias independentes, né, obviamente, e as 2 temporadas são incríveis, então já começo com uma dica 2 em 1. Eu tô falando de American Crime Story, que é uma série do Ryan Murphy que conta casos de crimes famosos nos Estados Unidos. A primeira temporada conta o caso do O.J. Simpson, aquele jogador de futebol americano que foi acusado de assassinar a sua esposa. A série foca no julgamento do caso, um dos julgamentos mais famosos e que teve mais destaque na mídia americana. A série tem uma narrativa redondinha e te entrega um enredo muito bem escrito, com personagens bem construídos e bem interpretados. E a segunda temporada conta o caso do assassinato do Gianni Versace, o estilista que criou a marca que é famosa até hoje. A história da série tem como foco principal o assassino do Gianni Versace, Andrew Cunanan, que foi um serial killer que matou diversas pessoas até finalmente matar o estilista famoso na porta da sua casa. A série aborda de uma forma muito interessante a homofobia na época do crime, conta um pouco da história da grife Versace e tem a atuação impecável do Darren Criss, que interpreta o Andrew Cunanan, o assassino. As 2 temporadas são bem diferentes entre si, mas as 2 impressionam pela fidelidade à época que elas estão retratando. Os detalhes são perfeitos. Além disso, a escolha dos atores, tanto na primeira quanto na segunda temporada, é excelente. Se você curte histórias reais, pode assistir American Crime Story que você não vai se arrepender. As 2 temporadas estão disponíveis na Netflix. A dica número 2 é uma série que está disponível no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. E tem um elenco estrelado. Tom Hiddleston, nosso eterno Loki, Hugh Laurie, nosso eterno House, e Olivia Colman, a última ganhadora do Oscar de melhor atriz, compõem o trio principal da série. Eu tô falando de The Night Manager. Nessa minissérie a gente acompanha a história do Jonathan Pine, que é um ex-soldado britânico que se infiltra na vida de um grande empresário que tem ações, no mínimo, escusas. A história é super envolvente, tem ação, tem romance, os personagens são super carismáticos e também bem construídos. Então, se você tem Prime Video, pode assistir, que é sucesso na certa. A terceira indicação é Alias Grace, uma série baseada num livro da Margaret Atwood, mesma autora que escreveu os livros que inspiram The Handmaid's Tale. E Alias Grace, o livro, ele é baseado em acontecimentos reais, o que deixa ainda mais interessante a história. É uma série de época que mostra uma mulher que é acusada de matar brutalmente o seu patrão e a governanta da casa. O homem foi acusado de ser seu cúmplice, é condenado à morte, à forca, e ela recebe uma pena de prisão perpétua. Depois de anos da condenação, um conselho resolve reabrir o caso. E aí nós vemos a própria Grace contando a sua história para um médico que foi enviado para dar um parecer sobre a estabilidade mental da moça. É uma história muito intrigante que entrega para o telespectador o trabalho de julgar e analisar a história. A minissérie está disponível na Netflix. A dica 4 segue mais ou menos a mesma linha de Alias Grace. É uma história misteriosa, mas nesse caso ela é muito mais macabra. The Alienist conta a história de um médico alienista, que era como eram chamados os psicólogos e os psiquiatras na época que a série se passa, que é o século XVIII, que se junta com um herdeiro rico e charmoso e a primeira mulher a trabalhar na polícia de Nova York, ou seja, uma mulher à frente do seu tempo,
para investigar uma série de assassinatos, como eu disse, bem macabros na cidade. Os assassinatos são terríveis, cometidos contra meninos que se prostituem vestidos de meninas. E aí esse serial killer arranca os olhos e as genitais das suas vítimas. É uma série bem pesada, mas para quem curte esse tipo de história de serial killer, de investigação, pode assistir porque a série tem uma estética primorosa, tem um enredo bem bacana que te deixa envolvido e as atuações são incríveis. No elenco a gente tem nomes como Dakota Fanning, Daniel Burr e Luke Evans. Então assim, o trio central ali é maravilhoso. E você encontra The Alienist também no catálogo da Netflix. E a quinta e última dica é uma história também inspirada em fatos reais. Manhunt Unabomber conta a história de como um especialista em linguística ajudou o FBI a resolver o seu caso mais longo da história, a caçada do genial terrorista Ted Kaczynski, que matou 3 pessoas e deixou várias outras feridas quando enviava bombas pelos correios. A narrativa é sensacional, o texto é excelente, as interpretações também são ótimas e a história é tão surreal que você nem acredita que ela realmente aconteceu. Mas aconteceu mesmo e inclusive é um caso muito famoso lá nos Estados Unidos. Quem assistiu Mindhunter e curtiu, pode assistir Manhunt Unabomber que você vai gostar muito. Tá no catálogo da Netflix também. E essa é a minha lista com 5 minisséries para você maratonar nas suas férias. E se nenhuma delas falou com seu coração, fica calmo. Aqui no canal eu tenho várias outras dicas, então é só ir lá e procurar a que se encaixa melhor na sua preferência. Inclusive eu tenho 4 críticas completas de minisséries aqui no canal. São elas Chernobyl, Olhos que Condenam, Good Omens e Dirty John, as 4 também excelentes. Vou deixar esses links aqui na descrição e nos cards, que eu não sei se ficam aqui ou se ficam aqui. E aí, você escolheu uma série para assistir nas suas férias? Então comenta aqui embaixo qual delas foi a sua escolhida. E se você assistiu alguma dessas séries que eu indiquei aqui na minha listinha, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ela, porque assim você ajuda o coleguinha a escolher a ideal para ele. Já se inscreveu aqui no canal? Já deixou seu like? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!